poderosa graça de Cristo seja conosco nessa noite abençoada, noite de calor. Não estamos escutando. Bom, agora estamos escutando bem? Não, eu tinha baixado a voz só para ver se o pessoal estava escutando, mas tudo bem. Que a poderosa graça de Cristo seja conosco nessa noite abençoada, noite quente. Graças a Deus pelo ar-condicionado que nos dá esse privilégio de prestarmos um culto ao Senhor com um pouquinho menos de suor. O Senhor tem sido gracioso. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Salmos. Vamos ler o Salmo 17. Salmo 17. Salmo 17, assim diz a inerrante palavra do Senhor. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, porque procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração, de noite me visitas, prova-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quantas ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram a tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis cerram o coração, falam com lábios insolentes. Andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parece-se com um leão, ávido por sua presa, ou um leãozinho que espreita em emboscada. Levanta-te, Senhor. Defronta-os. Arrasa-os. Livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos e os que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Oremos, pedindo a graça do Senhor. Santo Deus, eterno Pai, tem misericórdia de nós, ó Pai, porque a tua palavra ela é poderosa e muitas vezes nós não compreendemos, Senhor, o poder da tua palavra. Muitas vezes nós deixamos de observar, Senhor, que a história dá sentido à igreja, não porque ela própria tem poder em si mesma, mas porque a tua palavra fez e tem feito até então com que a tua igreja prevaleça num mundo tão hostil. Por isso pedimos, ó Pai, a tua direção nesta noite, que o teu Santo Espírito venha iluminar o nosso coração, a nossa mente, para que compreendamos, Senhor, as verdades impressas neste salmo, e sejamos encorajados a permanecermos firmes neste exercício espiritual que o salmista Davi deixou registrado, orando, orando e orando. Sê conosco nesta noite, ó Pai, use esse pequeno vaso para que a tua glória venha aparecer e que ele venha desaparecer. Em nome de Cristo Jesus, nós rogamos a tua bênção. Amém. Amados, os salmos foram escritos
foram desenvolvidos por meio de uma experiência pessoal, e eles foram escritos para que aquela experiência pessoal tornasse uma experiência comum do povo de Deus. É por isso que nós vemos aqui pequenos ensaios ou pequenas demonstrações daquilo que Davi experimentou como rei de Israel e de dificuldades que ele experimentou no seu ministério como rei. E ele, então, escreve esses salmos para que essa experiência tornasse cada vez mais pública e aplicável para trazer ensino ao povo de Deus. Ele permitiu com que essas mensagens fossem escritas para que o povo de Deus fosse ensinado e até mesmo induzido à prática da oração. Então é como se ele dissesse assim: vejam, se eu sou o rei, o detentor de todo o poder, de todo o exército que está disponível aqui em Israel, se eu sou essa pessoa com todo esse poder e eu mesmo assim me prostro e me humilho diante desse Deus, o que sobra para vocês, pequenino rebanho? Então é essa a dinâmica que os Salmos tentam trazer para todos nós, uma experiência daqueles que passaram por algo íntimo. Então ele vem como algo que deve se tornar algo proveitoso para o ensino do povo de Deus. E aqui nós temos um salmo de lamento, uma súplica do salmista requisitando o socorro de Deus. E a grande vertente, a grande verdade que se destaca, que traz o título desse sermão, que encontra-se no versículo 13: levanta-te, levanta-te, Senhor. E essa palavra, ela tem um sentido militar e também tem um sentido jurídico. Está dizendo para Deus: Deus, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, que o Senhor resolva esse problema. E por isso o tema do sermão nessa noite é: levanta-te, Senhor. E se esse salmo fosse uma oração nossa nesta noite, quais seriam as causas que nós, como povo de Deus, apresentaríamos a Deus para convencer que Deus deveria se levantar e agir em nosso favor para socorrermos? Quais seriam essas causas? E a primeira causa que o Salmo apresenta para nós é por causa da nossa fidelidade. Levanta-te, Senhor, por causa da nossa fidelidade. Vejam que o salmista Davi está levantando aqui, meus irmãos, é um cenário de um tribunal. O versículo 2 deixa isso muito bem claro: baixe de tua presença o julgamento, ou a sentença, ou a tua decisão ao meu respeito, diante de uma causa justa que eu estou apresentando diante do juiz de toda a terra. Então é esse cenário que você tem que ter em mente. Naquele tempo não existia poder judiciário, não existia o poder executivo ou o poder legislativo. Tudo isso ficava na pessoa do rei. E até mesmo um governo monárquico e teocêntrico, vamos dizer assim, o salmista Davi, ele tinha todos esses poderes. Ele executava, ele lia a legislação por meio da lei de Deus, e ele também era o judiciário, ele interpretava a lei e aplicava as decisões para o povo de Deus, conforme a lei de Deus. Então ele era o Supremo Tribunal Federal e ele era o poder executivo. Tudo estava girando ali na pessoa do rei de Israel. Então algumas causas, alguns problemas eram apresentados aos anciãos de Israel, aos presbíteros de Israel. Mas os assuntos mais pesados, ou os assuntos mais complexos, decisão de terra, repartir uma pequena propriedade, decisões que careciam de uma autoridade maior, eram levadas para o rei. O rei escutava aquela situação e decidia conforme a palavra de Deus. Então aqui Davi, ele traz esse cenário de tribunal e ele agora coloca diante do Senhor: olha, Deus, assim como acontece com o meu ministério, eu estou diante agora do tribunal celestial. E eu estou te apresentando uma causa justa. Estou apresentando um assunto seríssimo. E eu preciso que o Senhor tome uma decisão ao meu respeito e entregue essa causa e apresente agora essa decisão. E vejam que Davi, ele ensina alguns detalhes sobre esse tipo de comportamento diante de Deus, diante do tribunal de Deus.
Ele diz que baixe da tua presença o meu julgamento. E ele diz também, os teus olhos veem com equidade. Isso é maravilhoso, porque Davi, ele está se humilhando, ele está se colocando na condição dele mesmo. Olha, eu tenho poder. Davi está dizendo para o povo, eu tenho poder. Eu posso decidir tirar a vida das pessoas que estão me atrapalhando. Eu posso decidir que tragam o fulano, o beltrano, que estão falando mal meu respeito, e mandar cortar a cabeça e está tudo resolvido. Mas Davi, ele atenta para aquele que é o único que tem o poder de enxergar com equidade e com justiça. Senhor, não são os meus olhos, não é a minha percepção, não é a forma como eu julgo, mas, Senhor, eu confio em Ti, eu confio no Teu juízo, e os Teus olhos veem com equidade. Davi está confiando não somente na seriedade de Deus em tratar desses casos de justiça, mas ele também está confiando no Deus que dará a resposta, no Deus que não deixará a injustiça prevalecer. É essa confiança que o rei tem. Ele não confia no seu poderio, ele não confia no seu poder de influência, ele não confia no seu próprio nome, na sua própria autoridade, mas ele confia naquele que tem um olhar justo sobre todo tipo de situação. E, meus irmãos, isso é um fato que nós precisamos trazer ao nosso coração todos os dias. Porque nós somos pessoas comuns que de vez em quando passam por alguns perrengues, algumas situações que nos constrangem, de falas incomuns, de pensamentos equivocados ao nosso respeito, e às vezes a gente quer correr atrás e resolver na hora. Quem tu pensa que é para falar isso ao meu respeito? Quem tu pensa que é para pensar essas coisas ao meu respeito? Mas o que nós vemos aqui é o rei Davi resolvendo as suas questões com aquele que tem um olhar de equidade, um olhar equilibrado, um olhar justo, um olhar que contempla todas as coisas, que contempla não somente as palavras que foram proferidas pelos lábios, mas também toda a intenção que impulsionou tais palavras. Esse é o Deus que conhece todas as coisas. E aqui, meus irmãos, ele revela essa humildade que nós devemos ter diante do Senhor. Um outro detalhe, meus irmãos, que deixa muito claro sobre o tipo de comportamento que Davi tem diante de Deus, é que ele está orando a Deus por causa da fidelidade dele pessoal. Vejam, ele se via como um crente. Ele disse, olha, eu estou falando aqui, uma pessoa que fala contigo, essa pessoa não procede coisas fraudulentas dos lábios dela. Ele diz no versículo 13, Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor sondas o meu coração, sondas-me o coração, que é a palavra examinar. O Senhor de noite me visitas, o Senhor prova-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontraste no meu coração. Aqui a palavra provar, aqui é a palavra refinar, é uma palavra da siderurgia, é você pegar os metais e colocar no fogo para ver se não há nenhum tipo de impureza dentro dele. Imagine alguém vender para você uma barra de ouro. E você, olha só, será que isso é ouro puríssimo? Você leva aquele ouro no ourives, ele coloca no fogo e ele vai identificar se aquela barra de ouro não tem um pedaço de tijolo ali dentro para te enganar. É esse o trabalho que Davi está dizendo. Olha, o Senhor me prova no fogo. O Senhor colocou o meu coração e verificou que aqui é um metal precioso, não tem nada de impuro aqui. Não tem nada de estranho no meu coração. Então veja que Davi, ele se enxergava como um crente. Não há engano, não há iniquidade. A minha boca não transgride, eu ando na tua lei. Amados, a pergunta que nós temos que fazer diante dessa percepção de Davi é porque ele se enxergava como crente. Nós vemos Davi pecando. Nós vemos Davi tomando decisões precipitadas. Davi, então, adulterando. Davi, então, soberbo, pensando no seu próprio nome, no seu próprio império, levantando o censo, pensando nessas questões. E por que ele se vê como um crente? Por que ele se enxerga como
um crente? Por que a consciência dele não está pesada? E eu quero lhes dizer que nós temos um grande problema, não com Davi se enxergando como crente, mas conosco. Amados, pasmem, pasmem. As Escrituras, elas chamam o povo de Deus de santos. Você e eu. As Escrituras nos chamam de eleitos. As Escrituras não nos chamam de, dizendo assim, ó, vocês, igreja, são um bando de pecadores. Não. As Escrituras nos chamam de filhos de Deus. E filhos de Deus porque nós carregamos características do nosso Pai. E Ele é santo. Então, meus irmãos, qual é o problema que está acontecendo aqui? O problema que está acontecendo é que nós vivemos numa baixa expectativa teológica do que nós somos chamados pelas Escrituras. Davi, ele tinha a ousadia de dizer, eu sou santo. Claro que ele pecava, mas ele tinha todo o culto do Antigo Testamento, os sacrifícios que garantiam a entrada dele diante de Deus, para poder dizer, eu sou santo. E nós não temos também tais garantias para estar diante de Deus? Eu sei que você ora e muitas vezes se sente uma pessoa inválida diante de Deus, ou uma pessoa que é indigna de estar na presença de Deus. Sim, está correta a tua forma de pensar quando você ora. E é por isso que nós oramos aqui a Deus Pai em nome de Jesus Cristo. Porque é Jesus quem aperfeiçoa a nossa oração diante de Deus. É Jesus, o nome de Cristo, quem qualifica que a nossa voz, a nossa oração venha chegar na presença do Senhor. É Ele quem qualifica. E às vezes nós nos esquecemos que nós só somos cristãos por causa da obra de Cristo. E invalidamos tudo aquilo que Ele faz na nossa vida, o que Ele fez, o que Ele ainda realizará. Há muitos cristãos que vivem uma vida se punindo. Eles vivem punindo assim a si mesmo. Como assim, Guilherme? Que história é essa de se punir? Gente, quantos aqui já não vieram à igreja porque se sentiram pecadores demais para estarem com os santos? Puxa, cometi um pecado, briguei com a esposa, estou me sentindo tão pesado, hoje eu vou ficar em casa. Você está se punindo. Ou quantas vezes nós deixamos de tomar a ceia, porque essa semana foi tensa para mim, eu vou segurar a onda, não vou tomar ceia porque eu não estou bem. Você está se punindo. Sabe o que é isso? É quando um pai escuta um barulho estranho vindo do quarto do filho, e ele vai lá no quarto e ele enxerga o filho de joelhos, com uma cinta batendo nas costas, e o pai pergunta, o que está fazendo, meu filho? Não, eu estou me punindo, eu me puni agora, eu não vou mais sentar à mesa com meus pais, eu não vou ficar mais perto de vocês, porque eu fiz uma coisa errada, e agora estou me punindo. Mas quem é que deu a você o direito de se punir? Quantos estão com a consciência pesada, e não conseguem dirigir uma oração eficiente diante do Senhor, porque ele acha que precisa se punir e assim se reservar da presença de Deus? Você não deve mais ter essa baixa expectativa de quem você é diante de Deus. Você não tem o direito de deixar de vir à casa de Deus por conta dos teus pecados. É neste lugar que nós somos restaurados. Quando nós bebemos do corpo e do sangue de Cristo, simbolizados ali na ceia do Senhor, não é só um ato em memória de Cristo, mas Cristo se faz presente espiritualmente. É Ele quem nos serve espiritualmente e é Ele quem tonifica a nossa fé por meio daqueles elementos. É Ele quem nos fortalece. É Ele quem faz com que a nossa fé venha a ser edificada, fortalecida quando nós estamos no ajuntamento solene. É Ele. Você não pode mais se punir. Porque eu pequei,
e agora não vou à ceia. Muito pelo contrário, você tem que chegar aqui arrependido, confessar o teu pecado. E ainda assim, tomar do corpo e do sangue de Cristo. E muitas vezes nós manifestamos esse peso, meus irmãos, esse peso, essa baixa consideração de quem nós somos diante de Deus, até mesmo nas nossas orações. Às vezes acontece aqui a oração de confissão de pecados, o irmão ora por toda a igreja, todo mundo confessou o pecado por meio do presbítero que orou aqui, mas aí quando vem outro e ora, e ele ora, e ele está tão pesado, e isso é uma manifestação de todo mundo, e ele diz assim, e eu te peço, Senhor, com perdão dos meus pecados. Mas espera aí, já não foi feita a confissão de pecados? Já foi confessados. Mas a consciência é tão pesada que ele ainda pensa que ainda está devendo diante de Deus. Que ele ainda é alguém que não é visto como um filho de Deus. E eu tenho eu quero apontar um caminho do porquê que nós temos essa baixa expectativa de quem nós somos diante de Deus. Veja o que Davi, no versículo 3, ele diz que o Senhor sonda o coração dele, examina, que o Senhor o coloca à prova. Nós vemos que Davi está estabelecido na palavra do Senhor, anda nos caminhos, ele se desvia do homem violento, mas tem uma particularidade aqui muito interessante. O versículo 3 diz, de noite me visitas. De noite me visitas. No Salmo 16, versículo 7, ele diz assim, o salmista, bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Vejam, tem uma particularidade que é muito interessante. Como assim Deus visita Davi? E talvez você pense na melhor forma possível de Deus, toque, toque. Pode entrar. Davi já está deitado, deixa eu me sentar aqui aos pés da cama. Vamos conversar um pouquinho? E você pensa, talvez isso seja algo que você gostaria que acontecesse na sua vida, algo que seria maravilhoso, ter um diálogo face a face com Deus, conversar com Deus, mas não é nada disso. Eu quero desiludir o teu coração, não é nada disso. O que Davi está dizendo é que ele tem uma experiência tão intensa com Deus, que é como se o próprio Deus o visitasse. E essa experiência, meus irmãos, ela é intensa, mas da mesma forma ela é simples. Todo rei está lá documentado na lei do Pentateuco, que chegasse ao trono de Israel, ele deveria receber do sacerdote uma cópia da lei de Moisés. O que Davi estava fazendo era algo simples que nós cristãos fazemos ou deveríamos voltar a fazer. É sentar, abrir a palavra e meditar nela. Esse exercício parece simples. Eu não tenho como explicar como isso acontece, ou qual é a sensação, ou que tipo de transformação isso provoca lá dentro. É subjetivo. Mas quando você pega a palavra de Deus e permite com que ela venha a provar o teu coração, a examinar os teus pensamentos e a confrontar as tuas decisões e as tuas escolhas, era como se o próprio Deus estivesse visitando o teu coração e te aconselhando no caminho que você deve andar. É como se o próprio Deus estivesse consolando o teu coração, dizendo, ei, tu é o meu filho. É como se o próprio Deus estivesse afagando, abraçando o seu filho, o seu próprio pai, abraçando o seu filho e dizendo, não temas, eu estou contigo. É a palavra de Deus que faz isso. Por isso que Davi fala, o Senhor me visitas à noite, eu tenho o privilégio de ser ensinado pelo Senhor, porque a própria palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é o poder de Deus, é como se o próprio Deus estivesse ali. É ela quem dá testemunho de que Deus, de fato, fala, consola, ensina, exorta e santifica o coração daqueles que são filhos de Deus. Talvez você tenha uma baixa expectativa do teu cristianismo, porque tem visitado pouco a palavra de Deus. É um livro interessante e eu aconselho os irmãos a comprarem, lerem. É o livro do diário de Ashbel Green Simonton. E tem particularidades que eu estava lendo assim e vi que
hoje é praticamente impossível diante do tipo de dinâmica que nós temos aqui em São Paulo. Eles jantavam às 6 da tarde ou 6 da noite, e eles ficavam ali das 6h30 até as 9h30, com a lamparina acesa ou a luz de velas, lendo um texto, conversando, colocando a conversa em dia, orando e meditando ou lendo sermões. Imagine você 3 horas ou 2h30 dedicando-se à leitura da palavra. Se dedicando à leitura da palavra. Que tipo de experiências você teria com Deus? Que tipo de sensações você teria com Deus? Se hoje, por graça e misericórdia, dentro de um metrô, lendo a palavra de Deus meio que apertado de pé, o Senhor já fala de forma graciosa ao nosso coração, agora imagine todos os dias dedicando 2 horas meditando nas Sagradas Escrituras. Que tipo de expectativas seriam geradas no nosso coração? Então, meus amados irmãos, o que nós precisamos é ter em alta expectativa ou em alta estimativa aquilo que nós somos diante de Deus. Ainda que tenhamos pecados, nós não somos mais escravos do pecado. Nós temos o Cristo Todo-Poderoso, que morreu na cruz no nosso lugar, que nos faz aceitáveis diante de Deus, que faz com que as nossas orações sejam de fato ouvidas pelo próprio Deus, de um Deus que nos considera de forma tão íntima ao ponto de nos chamarmos de filhos. Tenhamos essa grande expectativa do que nós somos diante de Deus. Nós somos sim santos, somos sim provados, somos sim santificados por Deus, e nós devemos parar de nos punir, de emprestar os nossos membros para o pecado e de termos em alta consideração aquilo que Deus fala ao nosso respeito. Somos filhos amados por Deus. A segunda causa de levantar uma oração ao Senhor dizendo: levanta-te, Senhor. A segunda causa, ele apresentou primeiro a sua fidelidade a Deus. Sou crente, Senhor. Senhor, eu sou crente. Levanta-te, Senhor, porque eu sou crente. E eu vou te apresentar a minha causa justa. E a segunda causa é a insensibilidade dos ímpios, que se encontra aqui nos versículos 6 a 12. Meus irmãos, o texto já começa com ele replicando a invocação. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. E Davi demonstra aqui uma grande confiança em Deus. Olha, Senhor, eu estou te buscando não com desconfiança, não pensando que o Senhor talvez me escute. Não, eu te busco porque o Senhor me escuta. Eu tenho resposta de oração. Eu tenho vida contigo. Eu sei que das vezes que eu orei, que eu busquei o Senhor respondeu. O Senhor veio com intervenção, o Senhor me acudiu, o Senhor me protegeu, o Senhor trouxe soluções que eu não esperava. Então Davi, ele se apresenta com confiança, não é uma ideia que ele está testando ali, não é uma tese. Deus é uma pessoa de fato que escuta e responde, é uma pessoa viva, é alguém com vida, é alguém que interage, é alguém que soluciona, é alguém que se importa. Então esse Davi está mostrando: Senhor, eu estou te invocando porque eu sei que tu me escutas. É a mesma coisa aquele parente que liga para você: olha, eu estou ligando para você porque eu sei que tu te preocupa com essa situação. Eu sei que tu vai agir porque tu é uma pessoa interessada na família. Da mesma forma Davi faz: tu é interessado e por isso que eu estou te invocando. Davi, ele apresenta essa questão. E eu quero assim ver, meus irmãos, com vocês, o que pode garantir a certeza da resposta de Deus à nossa oração? Que tipo de garantias nós temos de nós levantarmos uma oração ao Senhor e Ele nos responder? Meus irmãos, tem 2 motivos, 2 grandes motivos que fazem com que venhamos a perecer numa vida de oração. 2 motivos. O primeiro deles é a preguiça. E aí você pode chamar de indisposição, falta de vontade, mas a Bíblia usa tudo isso e chama de preguiça. Tá? Então, preguiça, você sabe, se ler em Provérbios, é pecado. Tá? Ah, eu estou sem vontade. Preguiça, é você pecando contra Deus.
E a segunda causa de não sermos tão eficazes na oração e de não termos essa confiança de resposta de Deus, até porque não nos exercitamos isso, é a incredulidade. A incredulidade, meus irmãos, é uma manifestação de desconfiança com respeito às respostas de Deus. Você não confia. Será mesmo que o Senhor vai responder? Será mesmo que orar a Deus vai resolver os problemas que eu estou passando? Me ajudar contra os inimigos que se levantam? Será mesmo? E vejam, meus irmãos, que a incredulidade, ela não só demonstra a nossa desconfiança em obter respostas de Deus. Ela demonstra a nossa desconfiança com o amor de Deus. Será que eu sou tão amado assim ao ponto de Deus responder a minha tão fraca e insuficiente oração? O grande problema desses males, desses motivos, é que todos nós passamos por eles. Mas Deus tem uma forma muito graciosa de lidar com a nossa preguiça e de lidar com a nossa incredulidade. Sabe como? Deus envia uma coisinha chamada provação. Eu provo que minha tese está correta. Pergunta para uma pessoa, para um irmão que está passando uma grande angústia, um grande aperto. Pergunta para ele: meu irmão, você está orando mais agora ou antes, quando as coisas estavam caminhando tão bem na tua vida? Muito mais agora. Não é à toa, meus irmãos, que em Marcos, no capítulo 9, versículo 49, Jesus disse assim, porque cada um será salgado com amor, abraços, misericórdia. Salgado aqui é se tornar santo e ter vida com Deus ao ponto de impactar a realidade à nossa volta, evitando a putrefação moral do mundo. Mas como é que Deus salga? Como é que Jesus salga? Porque cada um será salgado com fogo. E a palavra fogo aqui é usada exatamente para provação. É a mesma palavra usada por Pedro lá na sua primeira epístola. Não estranheis o fogo ardente de tribulação entre vós. É tribulação, é aperto, é perseguição, é inimigo se levantando. É pessoas de todo tipo fazendo você ter desgosto, fazendo você dobrar o teu joelho, fazer você deixar de ser incrédulo e fazendo você não duvidar mais do amor de Deus. É a tribulação. Infelizmente, nós somos assim. É só perguntar para aqueles que estão passando por tribulação e eles dirão, eu estou orando mais agora do que eu orava antes. E, meus irmãos, o que nós podemos ver aqui, meus irmãos, é que Davi, ele invocou porque tinha experiência com Deus, e essas experiências vieram por conta de perseguições, de respostas que Deus já havia dado às orações que ele tinha feito. Mas vejam que Davi, meus irmãos, ele apresenta uma oração muito pertinente. Olha, Senhor, eu estou te invocando porque eu quero uma coisa do Senhor. Diante dos meus inimigos, as pessoas violentas que estão à minha volta, eu quero, aqui no versículo 7, eu quero que o Senhor mostre as maravilhas da tua bondade. Mostra as maravilhas da tua bondade. E a palavra maravilha, meus irmãos, ela é contemplada em todo o Antigo Testamento, e você tem que ter um cuidado com essa palavra. Porque toda vez que o texto bíblico, na nossa tradução, traz a palavra maravilha, não está falando de alguém maravilhoso, de alguém lindo, de alguém exuberante. Puxa, que maravilha! Ou um prato delicioso. Puxa, que maravilha aquele salmão. Ou que maravilha aquela feijoada. Não está falando de algo apetitoso ou de algo bonito. Toda vez que as Escrituras utilizam a palavra maravilha, está falando dos poderosos feitos do Senhor. Está falando de exércitos que foram derrotados de forma sobrenatural. Está falando de sinais e prodígios nos céus. Está falando de manifestações angelicais. Está falando de mar abrir e mar fechando, engolindo tropas inimigas que atentavam contra a vida da nação de Israel. Toda vez que a Bíblia usa a palavra maravilhas, está falando dos poderosos feitos sobrenaturais e grandiosos do nosso Deus.
E essas maravilhas estão vinculadas a uma palavra muito distinta aqui no Antigo Testamento, que é a palavra bondade, ou no termo hebraico, a palavra hesed, que muitos tradutores dizem, essa palavra é impossível de traduzir. Porque às vezes ela é traduzida como graça, dependendo do contexto. Outras vezes ela é traduzida como misericórdia. Outras vezes ela é traduzida como bondade, e a bondade não é um senhorzinho bonzinho que diz bom dia todos os dias, não. Bondade é algo denso quando vem de Deus. A palavra é traduzida como amor infinito e amor pactual. Bondade é algo que nós não conhecemos a profundidades, mas sabemos a extensão manifestada diretamente na pessoa de Cristo. O amor de Deus, o hesed, o amor infinito, a misericórdia de Deus, a graça infinita de Deus, manifesta na vida, na morte, na ressurreição e na ascensão de Cristo. Isso é hesed, isso é bondade. E o que Davi está dizendo aqui, Senhor, mostra, manifesta as maravilhas da tua bondade. Mostra, manifesta as maravilhas da tua bondade. É interessante que a palavra maravilhas foi usada lá em Êxodo, no capítulo 15, quando Moisés faz aquele cântico depois das águas do Mar Vermelho terem fechado e engolido os soldados. Enquanto as ondas do Mar Vermelho traziam os mortos à beira da praia, Moisés compôs uma canção falando sobre as maravilhas de Deus. Ali, plenamente, enquanto os soldados eram trazidos. E vejam que Davi também, ele trata de uma outra questão. Ele diz, olha, Senhor, mostra as maravilhas da tua bondade, mas também guarda-me como a menina dos olhos. Menina dos olhos é a pupila, né? E pupila, traduzido para nós, do latim, é menininha. Ou seja, como se fosse a parte mais sensível do teu próprio corpo. Guarda-me, Senhor, como se fosse a parte principal do teu corpo. E vejo que Davi, ele está trazendo essas verdades, e ele pede, Senhor, tudo isso eu quero que o Senhor manifeste por causa de um grande problema. E esse problema encontra-se nos versículos 10 a 12. E ele está falando sobre pessoas perigosíssimas, inimigos. E esses inimigos não eram os amonitas, não eram os midianitas, não eram os filisteus, não eram os edomitas, não. Eram inimigos que estavam próximos a Davi. Ao ponto dele chamar esses inimigos de pessoas que falam com altivez, falam com soberba, ali no versículo 11, versículo 10, eles falam com os lábios insolentes aqui falam com soberba, eles se exaltam, eu sou bom, eu sou melhor. Eles encaravam Davi com um olhar maligno, com desejo de tirar a vida. Imagine você andando aqui pela igreja e um irmão te olha, te fuzilando pelo olhar. Davi percebia isso do lado dele. Pessoas que desejavam a morte dele. Pessoas que desejavam a destruição de Davi e da sua dinastia. Pessoas que eram comparadas a leões. Pessoas que se aproximavam como um leão prestes a agarrar a jugular de Davi. Pessoas que estavam escondidas. Falsas. Enganando. Criando situações, criando laços para tentar destruir a vida de Davi. E vejam, meus irmãos, a história da humanidade, a história entre a relação entre os eleitos de Deus e aqueles que não são de Deus, sempre foi uma grande panela de pressão. Embora nós estejamos experimentando uma pseudo-paz aqui no Brasil, a história mostra que em todas as nações houve uma ascensão da perseguição ao cristianismo e uma explosão de perseguições, que depois de um tempo era arrefecida e voltava à calmaria. Talvez nós estejamos aqui no Brasil no ápice de uma grande perseguição contra os filhos de Deus. E essa perseguição, como disse Jesus, não seria de lá de fora, seria dentro da casa. O pai se levantando
contra os filhos se levantando contra os pais por conta da fé em Cristo Jesus. Então isso sempre foi algo notório na nossa vida. Mas a pergunta que devemos fazer é: por que Deus, sendo todo-poderoso, conhecendo cada coração, por que Ele permite com que eu e você, povo de Deus, santos, filhos de Deus, convivamos com pessoas maldosas, malignas, que querem o nosso mal, que querem a nossa morte? Por que Deus permite isso? E a resposta, meus queridos irmãos, está em Jesus Cristo. Vejam só, Jesus nasceu num contexto em que ele foi perseguido por Herodes, teve que morar no Egito, voltou para a região da Judéia, foi morar em Nazaré. Depois ele cresceu, depois que ele cresceu e foi batizado e recebeu ali o Espírito Santo, ele foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto para ser provado e tentado. E lá o texto de Marcos diz que ele pernoitou com as feras. Jesus foi levado por entre as feras, leões da montanha, todo tipo, lobos, até ursos tinham lá na região de Israel, e ele estava lá, correndo perigo a todo momento. Depois daquele período de provação, Jesus foi levado para habitar com pessoas que se comportavam como feras. Os fariseus mesmos, várias oportunidades eles tiveram para tirar a vida de Jesus. Em uma delas eles pegaram Jesus e iam lançar um penhasco. Em outras eles iam apedrejar Jesus. Em outras eles pediram para os soldados: peguem, segurem esse homem. E os soldados não puderam, tamanha autoridade de Jesus Cristo, porque aquela não era a hora da sua morte. Em vários momentos Jesus trilhou entre pessoas perigosas, entre momentos de dor, momentos de perseguição, e em todos esses momentos era como se o Pai fizesse com que Cristo trilhasse num terreno minado, num terreno cheio de situações, cheias de perigos, para mostrar que Deus, quando Deus anda com a gente, nenhum perigo toca, se não for a vontade do Senhor. Jesus só experimentou a morte no exato momento que ele deveria experimentar, porque quem matou Jesus não foram só os soldados romanos, mas foi o próprio Deus quem morreu, Cristo Jesus, no nosso lugar. E essa verdade tem que trazer um certo descanso a todos nós. Você precisa desconfiar nisso, meus irmãos. Vocês precisam descansar nisso. Vejam, meus irmãos, isso mostra que a hora da nossa morte, o motivo, a forma e as circunstâncias estão todas determinadas pelo Senhor no seu decreto. A morte não é uma surpresa para Deus. Ela vem na hora que o Senhor a requisitar. Então, não precisamos andar abalados com aquilo que acontece à nossa volta, com os perigos, com o aumento dos preços ou com governo e desgoverno. Não precisamos nos preocupar com isso, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Agora, vejam aqui, meus irmãos, diante desse cenário, dessas perseguições que ele está enfrentando, vejam o versículo 7 novamente. Diz assim: mostra as maravilhas da tua... Versículo 7... Mostra as maravilhas da tua bondade. Maravilhas são os grandes atos poderosos de Deus. E o ato mais poderoso que Deus já requisitou e já executou na história da humanidade foi a maravilhosa obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E isso é motivo suficiente para que eu e você venhamos a descansar, mesmo diante de um grande número de inimigos que tem se levantado para tentar abater a igreja. O Senhor já mostrou que nós estamos seguros, apesar das investidas, apesar daqueles que são insensíveis. E no mesmo texto lá de Êxodo, no capítulo 15, no Cântico de Moisés, ele relatando a maravilha que o Senhor tinha
feito lá com o povo de Israel ao fazer com que as águas do Mar Vermelho se abrissem e fechassem no momento que os soldados estavam passando, fez com que todas as nações da volta temessem ao Senhor. E o que nós precisamos invocar nos últimos dias, meus irmãos, é para que Deus continue mostrando as suas maravilhas. Para que homens nocivos, homens insensíveis, homens com coração cerrado, a expressão aqui é cercado de gordura, venham a temer aquele que é todo-poderoso, aquele que pode convencer com a sua poderosa graça, com a anunciação de Cristo Senhor. E é por isso que nós temos que orar, buscar esse Senhor, para fazer com que Ele seja revelado e essas maravilhas sejam comunicadas a todos nós. Mas nós temos aqui uma última causa a ser apresentada para invocar o Senhor, dizendo, levanta-te, Senhor. E a terceira causa, meus irmãos, é a causa da promessa de Deus. Levanta-te, Senhor, por causa da nossa fidelidade. Levanta-te, Senhor, por causa da insensibilidade dos ímpios. E levanta-te, Senhor, por causa da tua promessa. Veja que nos versículos 13 a 15, ele apresenta essa forma imperativa, essa oração forte, dizendo, Senhor, acuda, levanta-te. E o texto não está falando de algo que deveria acontecer naquele exato instante, mas ele está confiando no tempo do Senhor, dizendo, levanta-te, Senhor. Ele usa aqui a palavra defronta-os e arrasa-os. A palavra defrontar, ela traz a imagem de alguém se levantando, de alguém muito grande se levantando e se colocando sobre uma pessoa pequenininha, como se estivesse encarando de cima para baixo. Defronta-os, levanta a tua face e coloque-se sobre eles. Isso é defrontar. A outra palavra, a palavra arrasar, arrasa-os, traz a ideia de dobrar os joelhos ou de quebrar ao ponto das pessoas andarem encurvadas, andarem prostradas. Essas duas ideias que o texto tem a trazer para nós. E Davi está dizendo, olha, Senhor, levante-se dessa forma, ao ponto de fazer com que o ímpio seja confrontado, amedrontado pela tua face, e ao ponto dele também, para que ele também seja curvado, amedrontado diante do Senhor, para que o Senhor apenas nos livre. E Davi não está pedindo para que Deus acabe com a vida dos ímpios, acabe com a vida dos seus perseguidores. Está dizendo, Senhor, assombra os meus inimigos. Amados, nós vivemos num contexto em que nós não conseguimos ver a justiça de Deus sendo aplicada. Nós vemos pessoas governando, fazendo o que bem entendem, nós vemos a criminalidade aumentando, nós vemos as milícias criando cada vez mais poder e trazendo uma série de dores para a comunidade, para a sociedade. E nós não vemos, eu não sei se você vê, mas eu não vejo a ação de Deus trazendo justiça contra essas pessoas. Eu não vejo. Agora abra aí em Apocalipse capítulo 6. Nós lemos esse texto. Versículos 9 a 11. Outras pessoas também não viram. João está relatando aqui aquilo que ele viu. Os santos que tinham sido mortos por causa do testemunho do Evangelho estavam agora no céu diante de Deus. E no versículo 10 eles dizem, clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas, ou como disse o pastor agora há pouco, nem faz justiça sobre o nosso sangue, dos que habitam sobre a terra. Até quando, Senhor? O Senhor não colocará a tua justiça em ação? Até quando? E vejam que eles não receberam uma resposta satisfatória do Senhor. Eu acho que eu e você ficaríamos um pouco indignados lá com essa resposta. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, uma estola sacerdotal, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Vejam, meus irmãos,
Deus tem preservado pessoas malignas neste mundo. E tem usado a vida dessas pessoas malignas apenas para mandar aqueles que são os seus filhos para o céu, para cultuarem o Senhor. E talvez você veja assim, puxa, que coisa legal, que coisa legal. Então é para isso que o Senhor mantém o ímpio? Então eu devo continuar orando para que ele prospere, eu devo continuar orando para que ele continue crescendo? Não, de forma nenhuma. Nós somos sacerdotes neste mundo. E nós devemos apresentar a nossa petição pedindo que o Senhor haja com justiça. Talvez você não entenda um pouco a gravidade sobre isso, mas imagine você lá na Nigéria. Você é um missionário. Você tem uma escola cristã. E de repente um grupo de soldados de uma facção criminosa chamado Boko Haram entra na escola cristã. Roubam todas as meninas que estão lá dentro para engravidá-las e fazerem soldados para a facção. Qual seria a sua oração nesse cenário? Você diria, abençoa, Senhor? Ou você diria, Senhor, arrasa-os? É por isso que existem várias orações imprecatórias aqui no livro de Salmos. Porque dependendo do contexto, meus irmãos, quando a glória de Cristo é atingida, quando a igreja de Cristo é ferida, nós precisamos dobrar os nossos joelhos e mudar a nossa oração para uma súplica e invocar o Senhor dizendo, Senhor, levanta-te. Até quando? Até quando? Talvez venhamos a experimentar tempos angustiosos assim, meus irmãos. Como igreja do Senhor, perseguidos, ultrajados, motivo de zombaria por muitos. E talvez nesses momentos tenhamos que dobrar nossos joelhos e dizer, levanta-te, Senhor. Mas o texto do Salmo 17 termina com uma grande promessa. Versículo 14. Ele diz que a mão do Senhor enche eles de tesouros, eles são bem abonados, têm filhos, eles estão prosperando. O texto também diz que eles estão sempre focados com as coisas dessa vida, com as conquistas, com os despojos dessa realidade. Mas o versículo 15 é um contraste. Diz o texto, eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Acordar aqui é um eufemismo para um grande tema que é crítico, que nós defendemos na fé reformada. Ressurreição. Davi está falando, olha, Senhor, eu peço que o Senhor me livre dos inimigos. Eles estão aqui, estão tramando, estão querendo me derrubar. Eu estou aqui reinando não para mim, mas eu estou reinando por conta da tua igreja, desse reino chamado Israel. Mas, Senhor, levanta-te. Mas ainda que os meus inimigos prosperem, ainda que eles tenham vários filhos, ainda que eles enriqueçam, ainda que eu não veja a tua justiça com esses olhos, eu sei que um dia eu acordarei depois da morte. Estarei diante do Senhor em justiça, contemplarei a tua face e me satisfarei com a tua semelhança. E o texto aqui, a tua semelhança, meus irmãos, tem a ver com um novo estado espiritual que nós estaremos diante do Senhor. O texto na primeira epístola de João, no capítulo 3, versículos 1 a 2, trazem essa resposta do que significa contentar-se com a semelhança do Senhor. Capítulo 3, da primeira epístola de João, versículos 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo
como Ele é. Davi está jogando toda a expectativa, toda a esperança, não numa possível resposta do Senhor neste mundo, neste século e na nossa geração, ou na geração dele, e na geração daqueles que leriam o Salmo 17. Não! A grande expectativa dele é contemplar a face do Senhor, estar em comunhão com Ele e ser transformado para uma nova realidade de glória e de justiça trazida e instalada pelo próprio Deus. E não é por isso que nós oramos, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que o Senhor te console cada vez mais nessa grande verdade que nós temos e te faça prosperar numa vida de oração, dizendo: levanta-te, Senhor, faça com que tuas promessas venham se cumprir na vida da tua igreja. Amém. Em resposta, meus irmãos, eu convido a equipe de louvor para cantarmos um cântico que vai aguçar um pouquinho mais a nossa necessidade e o prazer que o povo de Deus tem em orar e se apresentar diante do Senhor. Ao som dos instrumentos, coloque-se de pé e adore ao Senhor por meio do cântico.